A África está no meio de uma revolta e tudo tem a ver com as suas riquezas naturais. Estou falando dos abundantes recursos naturais onde o povo nunca se beneficiou disso. É uma revolta com finalidades anti-imperialistas e independências reais desses países. Não sei se você está prestando atenção, mas a África chocou o mundo e tem implicações enormes para os Estados Unidos e para a Europa. Muitos dos líderes ocidentais estão enlouquecendo agora. Para ser sincero, eu meio que gosto de observá-los tão preocupados. Os dominós estão começando a cair e falarei em detalhes porque isso é importante em um segundo. Mas primeiro, dê uma olhada nesse mapa, publicado na sexta-feira. São todas as nações africanas que já assinaram acordos militares com a Rússia e até alguns dos que estão de branco também estão se preparando para fazer parceria com a Rússia. Isso é muito impressionante. Agora, voltaremos a esse mapa em um momento. Ok, nesse final de semana vimos desenvolvimentos drásticos. Bandeiras russas levantadas no ar em todo o continente. Primeiro, o Níger, o país que começou a levantar as bandeiras russas em todos os lugares. E de acordo com o serviço de notícias France 24, o governo do Níger assinou agora um contrato com o grupo russo Wagner para segurança. E eles estão precisando porque as coisas entraram num patamar sem retorno. As pessoas estão se levantando contra a França, contra a influência dos Estados Unidos naquele país. As potências ocidentais que controlam o Níger há décadas estão sendo expulsas. E neste fim de semana, os líderes militares disseram que o Níger não será mais uma colônia europeia. E eles exigiram que todos os soldados franceses saiam agora. Saiam daqui ou enfrentem as consequências. Aqui está uma questão. Por que os Estados Unidos ainda têm tropas nesse país em primeiro lugar? Bem, essa é uma ótima pergunta. Eles querem controlar os africanos, querem controlar os recursos e as riquezas. Então, agora, todos se unem e dizem, saia daqui França e saia daqui Estados Unidos. Vocês não pertencem aqui. Nos últimos dias, os Estados Unidos começaram a lançar grandes quantidades de carga militar bem perto da fronteira com o Níger com seus aviões de guerra. Eles estão se preparando para atacar o Níger para tentar parar as pessoas de manifestar. Mas essa ameaça não está impedindo o povo do Níger. Dezenas de milhares de pessoas marchando naquele país neste final de semana, comemorando sua independência e gritando não às bases militares estrangeiras, não à pobreza, não ao Ocidente roubando seu urânio, seu fosfato. Todos os escritórios do embaixador para o serviço de missão dos Estados Unidos, França, Nigéria e Togo foram encerrados. Todos os seus escritórios estão oficialmente fechados pelo governo. O chefe das tropas armadas acabou de fazer esse anúncio para que outras nações africanas mostrem seu apoio ao Níger e comecem a dizer a mesma coisa a essa gente. Neste final de semana, as pessoas no Senegal se levantaram contra os governos coloniais ocidentais que controlam seu país, a CIA, a MI6 e outros serviços de inteligência ocidentais. Estão fazendo tudo o que podem agora, girando suas rodas, tentando manter o poder nesses países com seus governos fantoches. As pessoas na África Ocidental são ferozmente anti-imperialistas americanos. Não foi uma surpresa ver o país da Guiné anunciar que está apoiando o Níger também. Isso é impressionante. As pessoas que tiveram seus minerais roubados por anos estão dizendo, basta, saiam do nosso país. Os africanos estão fartos disso e, portanto, este é um exemplo no Níger, onde um governo supostamente apoiado pelos Estados Unidos, com militares treinados pelos Estados Unidos, de repente se virou e disse, acho que todos vocês senhores precisam sair daqui, estamos fartos de você, vá embora europeus, vá embora Estados Unidos. Mais uma vez, abordarei a parte do urânio em um momento que é indiscutivelmente a parte mais importante dessa história, mas primeiro, uma história da qual ninguém está falando é o enorme oleoduto que está quase pronto, que começa na Nigéria, flui pelo Níger em seu caminho para a Europa. A Chevron dos Estados Unidos já investiu 13 bilhões de dólares neste oleoduto e adivinhem, amigos, após a destruição do oleoduto Nord Stream que saía da Rússia, a Chevron intensificou a produção para colocar isso em funcionamento. Então, começaram a construir um projeto de tubos que passa pelo Níger. Começaram a acelerar o projeto e agora o povo do Níger está dizendo, espere um segundo, por que vamos permitir que um gasoduto passe pelo nosso país para que a Europa possa ter gás natural? Você não está fazendo nada por nós, continua a nos roubar. Desculpe, não há mais esse projeto de tubos. É por isso que a Europa está apavorada. Os Estados Unidos já explodiram o oleoduto Nord Stream russo depois das sanções e agora colocaram seu próprio oleoduto em ação na África. Agora o Níger está dizendo, ei, desculpa, você não vai usar nosso país para transportar seu gás natural para a Europa. Pegue fora daqui. Então, a Europa está enfrentando uma catástrofe sem nenhum oleoduto Nord Stream vindo da Rússia por mais tempo. E agora, a ameaça deste oleoduto ser fechado através da África. Esta era a salvação deles. Este oleoduto e depois adicionar a
a ele o urânio e energia nuclear da Europa, os Estados Unidos recebem mais de 50% do seu urânio da Rússia. Apesar de todas as sanções que os Estados Unidos impuseram contra a Rússia, eles deixaram o urânio fora da lista. Eu estou amando isso. Eu amo o fato de que eles escolheram sancionar todas as outras coisas, mas deixaram o urânio fora da lista porque precisam desesperadamente dele para as suas necessidades de energia. Os Estados Unidos dependem tanto da Rússia para o urânio que Putin poderia literalmente apertar um botão, literalmente destruir a economia americana apagando as luzes. Um importante recurso de reserva de urânio na África é o Níger. A França e os Estados Unidos têm essencialmente roubado urânio de países africanos há décadas. Aliás, a França leva 95% das receitas e desses 5% para o Níger. E novamente, esses países estão dizendo: basta, somos países soberanos, saia daqui. Vamos manter nossos próprios minerais, tomar nossas próprias decisões, e a Rússia está dando a eles essa opção agora. A Rússia está a dizer aos países africanos que queremos que você mantenha sua soberania, queremos que você seja um país independente, não um escravo do Ocidente. Está bem claro aqui que o povo da África deseja recuperar sua riqueza, seus minerais, parar de doá-los para a América e a Europa. O que as pessoas querem é recuperar sua riqueza de volta: seu urânio, seu ouro, seu ferro, seu alumínio, seu fosfato, seu petróleo, seu gás. E isso assusta o Ocidente em grande escala, porque significa que a verdadeira democracia acontecerá na África, quando as pessoas realmente possuírem suas grandes terras e a riqueza da África não for isenta de impostos. Sem supervisão das minas no Níger, aos bancos de Paris e ao setor financeiro na Grã-Bretanha, e eles estão certos, deviam ter apoio de todo mundo. Não está acontecendo do vácuo, e isso não é singular. Mesmo que agora eles estejam lutando contra esse neocolonialismo em um mundo multipolar maior, dizendo chega a essa ordem unipolar que a América governou por muitos anos, procurando manter sua bota sobre o povo da África, não vai durar mais. O que os africanos estão a tentar fazer aqui é recuperar sua soberania nacional. A África dizendo: ei, somos ricos em urânio, mas não podemos nos beneficiar de nada, e boa parte do povo fica sem energia elétrica porque você o rouba de nós. Queremos nos enriquecer do nosso próprio urânio agora, e nós o venderemos e você nos pagará por isso. Chega de roubos. A África está no meio de uma revolta. Na verdade, se a Rússia decidir desligar as exportações de urânio para os Estados Unidos e a América do Norte em geral, e isso pode significar a demanda por urânio produzido na América do Norte esteja fora de escala. É por isso que você tem republicanos e democratas no Congresso dos Estados Unidos dizendo: espere um segundo, porque toda a nossa infraestrutura nuclear depende quase inteiramente da Rússia. Precisamos fazer uma mudança, e ao mesmo tempo estão correndo para a África em busca de fontes baratas. Agora você vê porque os Estados Unidos estão em muito pânico com o Níger e a África. Porque se os africanos cortarem a produção de urânio barato na África, o que farão? Já são quase 100% dependentes da Rússia. Lembre-se de que os preços do urânio mais que dobraram desde as mínimas, e o mundo está em um déficit anual gigantesco. Eles prosperam pela divisão do continente africano por esses motivos. Você pode imaginar os minerais da República Democrática do Congo combinados com os minerais da África do Sul, do Botsuana, de Angola, e com uma nova moeda baseada nos minerais? O que podemos fazer com o dólar? Se nos tornarmos Estados Unidos da África com todos os nossos minerais, certamente podemos derrubar o dólar, podemos derrubar a libra, que é baseada no ouro, mas eles não tendo sequer uma mina de ouro. Então, por que permitimos essas coisas? Tem muitas bases do exército dos Estados Unidos no continente. Disse que pode pousar um caça-jato que pode levar menos de 2 minutos se quiser atingir o prédio do sindicato. Então, se a América decidir entrar em guerra contra a África do Sul, Moçambique, Angola ou qualquer outro país africano, não precisam enviar nada de Washington, absolutamente nada. Eles já estão no continente porque tem todas as bases lá, e é isso que o Putin não quer. Nós permitimos tudo isso e devemos fazer com que essas bases do exército sejam removidas. Um outro fator importante tem a ver com as línguas. No passaporte sul-africano tem inglês e francês. A questão aqui é: o que o francês ainda está fazendo no passaporte sul-africano? A África não pode levar isso como um assunto sério e encontrar uma língua africana e colocar nele? Por isso que precisamos ter a mente livre, abrir as mentes. Esqueça as fronteiras e as diferenças culturais. As fronteiras é uma situação recente, quando eles se uniram em Conferência de Berlim em 1884 e decidiram dividir a África. Cada país da Europa ficou com uma parte, uma porção da África. Foi assim que eles nos dividiram em fronteiras. A África era apenas uma grande terra onde as pessoas costumavam se mudar de um lado para o outro, ir casar de um lado para o outro,
outro, ir visitar um ao outro, ir para corporativo, discutir ideias, construir e mais. Mas eles criaram fronteiras e colocaram as pessoas em caixas dentro dessas fronteiras que eles chamam de países. Agora você é angolano de Angola, agora você é moçambicano de Moçambique, moçambicano é limitado por isso, agora você é da Somália, este é o seu território da Somália, agora você é do Ghana, este é o seu território e se chama Ghana. Não se preocupe o que está acontecendo do outro lado, essa parte se chama Nigéria, aqui é onde você vai ficar, só se preocupe com as coisas que estão acontecendo na Nigéria, não olhe para as coisas que estão acontecendo nos Camarões, no Togo, na Namíbia, porque isso não é da sua conta. Antes disso tudo, os africanos viveram e circulavam de um lado para o outro durante séculos. Sim, em paz. Às vezes eles tinham suas guerras e disputas entre si, mas viviam em paz. Mas a história das fronteiras foi criada pelos europeus em Berlim. Então, é hora de nos unirmos. É hora de acordar a África. É tudo para o vídeo de hoje. O que vocês acham? Se você aprendeu algo novo hoje, não esqueça de dar like a esse vídeo, compartilhar com seus amigos nos grupos de WhatsApp e tal. E nos seguir para mais conteúdos como este. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!